Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Entra no ar, Trilha da Fé, para você trazendo a palavra de Deus. Nós não precisamos ficar enjaulados. Jesus Cristo nos libertou para o amor, para a fé. Claro, para que você saiba separar tudo em seu tempo. Não somos proibidos de nada, sim do excesso e do abuso. Então, o momento nós temos que dosar para a evangelização e anunciar o reino de Deus. Então, o ministério orando, evangelizando e cantando para você. E eu trago a palavra de Deus na primeira carta de São João. O dinamismo da fé é o amor. O autor da primeira carta de João é o mesmo do quarto evangelho, ou talvez um discípulo dele. Escrita provavelmente no fim do século I, era dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor que passavam por séria crise, provocada por um grupo de dissidentes carismáticos. Estes propunham uma doutrina gnóstica que afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em intimamente união com Ele. Afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo e talvez até odiassem e hostilizassem a comunidade. O grupo fora rejeitado, mas algumas comunidades ficaram inseguras e confusas. A carta mostra que é vazio e sem valor qualquer espiritualismo que não se traduz em comportamento prático. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo e sem formar comunidade. Se Deus é Pai, os homens são filhos e família de Deus, e consequentemente todos devem amar-se como irmãos. Deus manifestou seu amor por meio de Jesus, que tornou passível o amor entre os homens. Daí o perigo de negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que viveu e deu sua vida pelos homens. Por outro lado, somente pela fidelidade ao exemplo e mandamento de Jesus é que o homem tem vida plenamente humana. O centro da carta é o amor, que traduz a fé em vida concreta. Amar ao próximo significa conhecer a Deus. Viver na luz, estar unido a Deus e aos irmãos, não pertence ao mundo, não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos. Portanto, amar a Deus é praticar a justiça, é ser filho de Deus, obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. Então, como você pode observar, essa primeira carta, essa introdução, o dinamismo da fé é o amor, a reflexão nos diz o seguinte: desde o início, João destaca o centro de toda a revelação de Deus, a vida do Pai para o Filho, do Filho para suas testemunhas, das testemunhas para os fiéis. Ela se transmite e vai se ampliando como participação, comunhão e alegria. A revelação, portanto, não é uma ideia abstrata, é a manifestação de Deus no seio da história, comunicando a vida concreta, presente de Jesus Cristo. É a verdadeira igreja, é uma comunhão voltada para a vida. Por isso, ela gera alegria e comprova a união íntima
com o Pai e com o Filho. E aí eu começo a primeira carta de São João, depois da introdução, capítulo 1, que é o prólogo. Então, leia os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, depois venha para as cartas, primeira, segunda e terceira carta de São João. E assim, a comunhão que gera vida. Aquilo que existia desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam. Falamos da palavra que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Ele estava voltado para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. Aqui no capítulo 1, né? No versículo de 1 a 4. E aí você pode abrir a sua Bíblia e ter essa introdução, né? Essa vida catequética que precisamos para entender, né, o que é o firmamento na vida cristã. Depois vem caminhar na luz, ainda no capítulo 1 da primeira carta de São João. Deus é luz. Essa é a mensagem que dele ouvimos e que agora lhes anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. Mas, se caminhamos na luz como Deus está na luz, estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém. Depois vem reconhecer-se pecador. Aí vem esse capítulo 1 da primeira carta, ele vem do versículo 1 até o versículo 10. Reconhecer-se pecador. Se dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Então, nessa reflexão que está aqui no seu pé da Bíblia, você vai fazendo a leitura e você vai no pé da Bíblia que tem as reflexões. A luz de Deus é o seu amor pelos homens. A igreja está em comunhão com Deus quando a própria realidade de Deus revelado, seu amor pelos homens, se expressa na vida da igreja como amor fraterno que gera comunhão. Estar nas trevas está longe de Deus. Estar nas trevas está longe de Deus. Isso na prática significa estar afastado do irmão, em outras palavras, odiá-lo. O grande pecado é a inocência de uma igreja que pretendesse estar em comunhão com Deus, mas não gerasse a comunhão entre seus membros e grupos. Então, assim, o grande pecado é a incoerência de uma igreja que pretendesse estar em comunhão com Deus, mas não gerasse a comunhão entre seus membros e grupos. Isso a gente está vendo por aí, né? E assim, eu ontem estava refletindo sobre o batismo de Jesus, né? Então, o batismo de Jesus em nome do Pai e do Espírito Santo, porque ele já é o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho, ele é o Pai, ele é o Espírito Santo. Então, assim, as pessoas hoje divergem dos seres humanos entre si, né? Há uma desunião pela corrida para quem vai ser salvos
E aí só ficam criando cada dia mais placas de igreja. E Jesus, ao ser batizado, ele não disse estaria se batizando por alguma placa de igreja. Ele estava se batizando, estava recebendo o batismo, que é a comunhão cristã, para que nós assim tivéssemos esses ensinamentos e entendesse realmente o que vem a ser o batismo. Não é sair por aí batizando aleatoriamente e fazer lavagem cerebral nas pessoas sem conhecimento da palavra. Quantas e quantas pessoas param de trabalhar para a sua vida pessoal, para algumas com sinceridade, outras em busca de prazeres terreno. E aí utiliza o nome de Deus. E ter muito cuidado, porque há muitos fiéis aí que entra nesse jogo, pessoas que às vezes têm um terreno, tem uma casa, bate uma laje e ali faz ali uma igreja e mora em cima e diz que é uma igreja, né? E aí, quantos desses se sobressaem, tá? Pedindo dinheiro aos fiéis, os fiéis ali dando de todo. Então, aquele dinheiro ali que o fiel está dando, Deus está vendo que é inocência. E agora é preciso que esse fiel abra o olho para com Deus. Porque se for reconhecido o pecado, Deus perdoa, né? Assim, hoje estava nas trevas e não estava a entender, porque a palavra veio de uma certa forma e eu estava carente, precisando e tal. E aí é preciso ter muito cuidado com esse dízimo, como dar, de que maneira dar, porque tem muita gente com fome, muita gente nua, muita gente sem teto, sem lar, sem família, sem carinho e sem afeto. Entender a palavra de Deus no profundo da alma e do ser. Então aqui está a Escritura Sagrada para que nós assim tenhamos a cada dia mais essa catequese em nosso lar, em nossa família, e que possamos assim introduzir na vida do outro, não querendo aparecer, mas deixar que Cristo apareça. É Ele que precisa ser glorificado, testemunhado. Então que a gente abra assim, seja pontes, ensinando a maneira que a gente precisa estar em comunhão com Deus. Com isso, muita gente tem medo. Se eu for ler a Bíblia, eu vou deixar disso e daquilo, eu vou parar minha vida para poder... Não vai parar nada. Tudo pode ser feito dentro das conformidades da doutrina. E a gente não precisa ter esforço para... Quando a gente se entrega, tudo vai moldando em nossa vida. Então, Cristo vai moldando nossa vida e a gente tem que orar pela família, pela filha, filhos, netos, genro, noras, por todo que nos pede oração e não esquecer de rezar por cada um de nós. E por você que se dignou a abrir esse vídeo para ouvir a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Tá? Evangelizar é preciso. Estou aqui, Trilha da Fé para você. Eu sou Fátima Menezes, aqui em Valença, na Bahia. Meu muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Mas assim vamos fechar com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor Deus, de todo mal. Amém. Diga graças a Deus. Tudo posso em Jesus Cristo que nos fortalece. Jesus, Maria e José, a minha família, a tua família, a nossa família, vossa é. Vamos pedir a ajuda da Mãe que intercede por nós. Hoje, com tantos títulos, mas fazer o bem, tem que fazer o bem, tem que ser uma mãe de oração para evangelizar a casa, a família, filhos e os agregados que acrescem a família. Então a gente tem que pedir pelos netos, netas, pedir pela família em conjunto, porque há alguém chegando para somar, uma mulher ou um homem, a mulher para se unir ao filho e o homem para unir a filha. Daí vem netos, netas, então a família crescente. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do
do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Digamos graças a Deus. Tchau, tchau.